Olá, estrelas, estamos de volta. Estamos mesmo tão de volta. Eu precisava de fazer este vídeo, precisava mesmo, porque estamos prestes a entrar naquilo que é para mim o acontecimento mais potente de toda a astrologia, a temporada de eclipses. E este agosto não nos traz um, traz-nos dois. Um eclipse solar total no dia 12, aos 20 graus de Leão, e um eclipse lunar parcial no dia 28, aos 4 graus de Peixes. Dois eclipses em 16 dias, o céu abre-se e volta a fechar-se. Só que há uma diferença fundamental neste primeiro eclipse, estrelas. E a diferença é simples de dizer: este eclipse é nosso. A faixa de totalidade atravessa o norte de Espanha e daqui de Portugal nós vamos vê-lo. Deixem-me mostrar-vos, porque isto vê-se melhor do que se explica. Estrelas, estamos aqui a olhar para o site Time and Date. É um site que eu recomendo, ideal para estudar eclipses e outras condições atmosféricas, como a qualidade do ar. E como podem ver, temos aqui o mapa onde o eclipse vai se sentir, não é? Portanto, isto são as ondas, não é? De intensidade dele. Podemos ver que ele começa aqui pela Groenlândia. Esta é a zona onde está estressado, onde mais forte, não é? Ou seja, aqui a intensidade nesta banda é dos 100%. Ele começa aqui pela Groenlândia, passa pela Islândia e depois vai entrar aqui na nossa Península Ibérica, não é? E depois termina aqui pouco depois de Palma de Maiorca, não é? Das Baleares. Portanto, isso nós, apesar de não estarmos na faixa dos 100%, vamos pôr aqui, por exemplo, Braga, não é? Que é a cidade maior, assim, mais perto da linha. Portanto, temos Braga com 98,86% de sombra, não é? O eclipse 5 começa aqui por volta das 18h30, não é? 6h30 da tarde. O seu pico vai ser às 7h30 e termina por volta das 20h24. Portanto, temos 98%, não é? Ou seja, praticamente total. O Porto também anda à volta disso. Deixem-me cá ver aqui. Porto, 98,26%. Lisboa já menos, mas extremamente alto na mesma, 94,52%. E é isto, estrelas. Portanto, este é o nosso eclipse, né, que passa aqui mesmo por cima de nós. E era este site que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Estrelas, já espero que com esta pequena introdução tenham percebido por onde o eclipse vai passar, mas há uma segunda razão para eu fazer este vídeo. E essa razão é minha. Na lua cheia em Aquário de agosto de 2025, eu vi Saturno, vi-o de verdade, ao vivo e a cores, num telescópio. E eu preciso que vocês percebam o que isto significa, porque ver Saturno, para quem segue a astrologia, não é uma coisa banal, não é? Eu, em toda a minha vida, caminho dos 50, vi Saturno 3 vezes, somente 3, não é? Porque para o vermos a sério é preciso uma série de condições. Primeiro, é preciso estar num sítio com muito pouca luz, não é? É preciso paciência, e é preciso estar acordado por volta das 3 da manhã, que é quando ele sobe ao ponto mais alto do céu. E naquela noite de lua cheia em Aquário, em agosto do ano passado, eu estava lá e vi-o. E foi então que aconteceu a coisa que me parou, porque quando eu olhei para onde ele estava, para as estrelas à volta dele, para o desenho real do céu, Saturno não estava em Carneiro, não é? Saturno estava na constelação de Peixes. E é assim, estrelas, eu sei que isto tem a ver com o tipo de astrologia que se pratica e qual é o zodíaco que escolhemos para analisar o céu. Tropical, como eu uso aqui neste canal pela astrologia ocidental, ou zodíacos
sideral, pela astrologia védica oriental. Mas as duas vezes que eu vi Saturno, ele sempre me confirmou o seu posicionamento pelo zodíaco tropical, e esta última apareceu-me pelo zodíaco sideral, não é? Ou seja, ele não estava a respeitar o zodíaco tropical que eu usava, não é? Então, com o olho colado ali ao telescópio, aquilo não foi uma questão técnica, não é? Foi um murro, não é? E obrigou-me a parar, a olhar para dentro e a fazer um trabalho sério de reconstrução da minha própria base. Foi por isso que este ano inteiro estive mais calado que o normal. Quem me acompanha há mais tempo deu por isso, não é? Menos trânsitos mensais, menos semanais, tudo aquilo que era o meu ritmo desapareceu, não é? Não desapareceu por completo, porque ainda fui fazendo uns vídeos de vez em quando, não é? Como por exemplo fiz aquele último do Kira, mas foi Saturno que me parou. E agora, na semana da lua cheia em Aquário, regresso, não é? E com estes eclipses também regresso aos trânsitos, regresso ao ritmo, não é? E regresso, passo a estar contas com ele, não é? Não vos vou explicar tudo hoje, isso fica para o vídeo do eclipse lunar e para o vídeo dos trânsitos da segunda metade de agosto, mas ficou tudo dito. E essas estrelas, se Saturno me obrigou a parar, então este vídeo tinha de ser exatamente aquilo que é, não é? Um caminho a ser retomado. Por isso quero dar-vos uma palavra, uma só, e peço-vos que não se esqueçam dela, porque é a chave de tudo o que vem a seguir. E essa palavra é estrada. Este vídeo é a estrada dos trânsitos até o eclipse solar. Não é um vídeo sobre o dia 12, é um vídeo sobre o caminho até o dia 12. Cada capítulo é uma paragem nessa estrada, um trânsito, um dia, um degrau, e no fim, na conclusão, eu vou pegar em tudo isto e fazer a leitura energética do conjunto, por assim dizer, e é aí que vão perceber porque é que eu insisti tanto nesta palavra. Guardem-me. E, por fim, há uma última coisa que tem de ficar dita antes de começarmos, porque também ela é uma questão de estradas, só que de estradas alheias. Nos últimos anos, a sombra dos eclipses passou longe de nós. Passou pelos Estados Unidos em totalidade a atravessar o país de lado a lado em agosto de 2017 e outra vez em abril de 2024. Passou pela Ucrânia em outubro de 2022, com Kiev a perder metade do sol. Passou pela Palestina em junho de 2020 e outra vez em outubro de 2022, com cerca de um terço do disco solar coberto nestas datas em Gaza e Jerusalém. Nós vimos tudo isso de fora, comentámos os seus acontecimentos de fora e lemos as consequências de fora. E agora chega ao nosso. E reparem bem, o que nós vamos receber às vezes é mais fundo que aquilo que a Ucrânia recebeu, mais fundo que aquilo que a Palestina recebeu. Vamos ter 94 graus em Lisboa, 98, 99 no norte, não é? Só nos últimos anos só os americanos tiveram mais, não é? E os nossos amigos espanhóis vão ter 100%, como eles. Por isso a sombra vem por cima da nossa cabeça, por cima da nossa terra, da nossa península. E não se entra num acontecimento desta dimensão distraído, não é? Preparar-vos é exatamente aquilo que este vídeo vem fazer. Então, vamos a isto, estrelas. A estrada para o eclipse começa na noite de 5 para 6 de agosto, com um quarto minguante em Touro. Nesse mesmo dia, Vênus entra em Balança, Mercúrio vai entrar em Leão, não é? Constelação onde vai haver o eclipse, a 9. Vênus toca Plutão, Neptuno e Urano entre os dias 10 e 12. Marte entra em Caranguejo a 11. E no dia 12 de madrugada, Mercúrio percorre exatamente o mesmo caminho que Vênus tinha percorrido 2 dias antes.
e ao fim da tarde o sol apaga-se. Por isso, capítulo a capítulo, paragem a paragem, fiquem comigo até ao fim, porque é no fim que isto tudo ganha sentido. Primeira paragem da nossa estrada, estrelas. Na noite de 5 para 6 de agosto, às 3h20 da manhã, a Lua entra em quarto minguante e entra, como podem ver, aos 13 graus de Touro. E este quarto minguante, traduzido por esta quadratura, traz-nos uma dificuldade muito concreta. Uma dificuldade que eu quero que ouçam com atenção, porque é bem mais comum do que parece. É como se fosse difícil devolver alguma coisa que floresceu à vossa guarda. Reparem no que eu disse. Não é devolver alguma coisa que se estragou nas vossas mãos. Isso até seria fácil. Isso a gente entrega e afasta-se. Esta quadratura, em forma de lua minguante, fala de devolver alguma coisa que cresceu convosco, não é? Que melhorou por causa de vocês, que hoje está melhor do que estava no dia em que vos foi entregue. E talvez, estrelas, enquanto eu falo, já vos esteja a vir alguma coisa à cabeça. Talvez tenha sido um animal, não é? Um animal que vos foi entregue aos cuidados por uns dias, por umas semanas, e que entretanto passou a dormir no vosso sofá, ou a conhecer a vossa voz, e a esperar por vocês à porta, não é? Ou talvez tenha sido uma situação problemática, uma daquelas situações que estava num caos quando vos caiu no colo, e à qual vocês, com trabalho, com paciência, tudo atributos de touro, conseguiram dar a volta, não é? E hoje aquilo funciona. E funciona porque vocês lá puseram as mãos. Ou então, estrelas, talvez tenha sido aqui uma questão de propriedade, não é? Estou a falar muito de propriedades, não é? Bens, ou seja, um bem, um imóvel, um negócio. Qualquer coisa que vos pediram para administrar temporariamente. E a palavra importante aqui é temporariamente, não é? E é evidente, ao falarmos de uma quadratura, absolutamente evidente, que vocês se importam mais com aquilo do que a pessoa que vos confiou, não é? Isso vê-se aqui olhando para o céu, ou seja, vocês investiram ali tempo, atenção, afeto, noites mal dormidas, e outra pessoa entregou e seguiu a vida dela. Mas, estrelas, ao fim e ao cabo, aquilo é dela, não é vosso. E esta é a parte que dói, não é? Porque o cuidado que nós damos a uma coisa cria em nós a sensação de que essa coisa nos pertence. E não pertence. Cuidar não é possuir. Nós podemos ter feito tudo bem, do princípio ao fim, e mesmo assim, estrelas, chega o momento de abrir mão, não é? E porquê agora? Podem perguntar-se. Porquê neste momento do céu e não no outro? Porque é assim, estrelas. É exatamente isso que um quarto minguante é, não é? Um quarto minguante é o momento de retirar energia que um dia demos tão livremente, não é? É a fase em que a Lua está a perder luz. Está a caminho do fim do seu ciclo. E quando a Lua perde luz, nós somos convidados a fazer o mesmo, não é? A recolher, a devolver, a soltar aquilo que foi emprestado. E em Touro, estrelas, este movimento fica ainda mais palpável, porque Touro é o signo do que se tem, do que se toca, do que se guarda, não é? Muito associado aos 5 sentidos. Não é uma despedida abstrata, é uma despedida com objetos, seja com uma chave, ou com uma coleira, ou com um contrato, não é? E é assim, estrelas, é sempre difícil sair de uma situação destas, de quarto minguante, eu sei que é, mas confiem numa coisa, toda a gente se vai lembrar do bem que vocês fizeram ali. As pessoas podem esquecer-se de muita coisa, mas não se esquecem de quem tratou bem aquilo que lhes era importante. Portanto, vocês vão sair e o vosso trabalho fica lá dentro. Os signos mais afetados por este quarto minguante vão ser Touro, Caranguejo, Virgem e Capricórnio.
Se tem muita energia num destes 4, prestem atenção redobrada a estes dias e a estrada continua, porque no mesmo dia em que a Lua nos pede para devolver, a Vênus muda de casa. Segunda paragem, estrelas. No mesmo dia, 6 de agosto, ao fim da tarde, Vênus entra no signo de Balança, ou Libra, e aqui fica até o dia 10 de setembro, ou seja, mais de um mês, não é uma passagem rápida, não é? E o que é que isto vos traz, estrelas? Traz-nos uma coisa muito concreta, e é bom que estejam preparados. Significa que vão ser escolhidos para fazer de mediadores numa disputa, não é? Escolhidos, reparem bem na palavra, não é que se vão meter, é que vos vão pedir. Alguém, algures nestas semanas, vai olhar para vocês e vai decidir que vocês são a pessoa indicada para pôr duas partes a falar uma com a outra. E vocês vão aceitar, porque é isso que se faz. E é assim, estrelas, a melhor maneira de fazer isto é praticar aquilo que eu chamo o Evangelho da Cedência e da Cooperação. E eu vou-vos dar aqui um método concreto, passo a passo, porque isto não se faz de qualquer maneira quando estamos com Vênus em balança. Primeiro passo, vocês vão ter de começar pelo lado que ganhou e vão ter de insistir mesmo, não é? Não basta sugerir, que quem venceu ceda alguma coisa dos seus despojos, não é? E porquê, estrelas? Não é por caridade, é para que o lado que perdeu possa salvar a cara. É para que quem perdeu não tenha de sair dali completamente nu ou devastado, não é? Porque uma pessoa humilhada até ao fim não assina paz nenhuma, apenas guarda aquilo e vai devolver mais tarde, não é? O segundo passo, viram-se para o lado que perdeu e dizem-lhe uma coisa que ele não vai querer ouvir de imediato, mas que é do próprio interesse dele ou dela fazer algum gesto de conciliação, não é? Um gesto qualquer, estrelas, mas visível, um gesto que mostre que não ficaram mágoas, não é? E outra vez, estrelas, isto não é bondade, é estratégia, porque quem perdeu tem sempre a tendência a fechar-se, a recolher, a alimentar o ressentimento em silêncio, não é? E o ressentimento em silêncio é exatamente aquilo que faz rebentar tudo outra vez daqui a 6 meses, provavelmente quando devemos entrar em Carneiro. Por isso, estrelas, façam estas duas coisas e vejam bem a que é que vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir criar uma trégua duradoura em vez de um cessar-fogo efêmero, não é? E eu quero que sintam a diferença entre estas duas palavras, porque realmente é enorme. Um cessar-fogo é só isto, as armas calam-se, não é? Ninguém mudou de ideias, ninguém perdoou nada, apenas se parou de disparar por um tempo, não é? Uma trégua duradoura, estrelas, é outra coisa. É quando os dois lados têm alguma coisa a ganhar em manter a paz. E é por isso que a paz se aguenta. Os signos mais afetados por este trânsito são Touro, Gêmeos, Balança e Aquário. Se são um destes 4, é muito provável que o telefone toque com esta mensagem a vocês. E guardem, memorizem onde é que a Vênus está no céu, nos primeiros graus de Balança, porque ainda vamos voltar a ela e vamos voltar em grande. Mas, antes disso, 3 dias depois, há outro planeta que muda de casa. Terceira paragem, estrelas. A 9 de agosto, ao fim da tarde, volta das 5h30, Mercúrio entra no signo de Leão. E Mercúrio em Leão significa uma coisa muito específica. Significa Mercúrio no reino do Sol.
Leão é a casa do Sol, é o território dele, e quando Mercúrio ali entra, a palavra deixa de estar ao serviço de outra coisa qualquer e passa a estar ao serviço daquele que fala. E o que é que isto vos exige, estrelas? Exige-vos que sejam verdadeiros convosco mesmos, não é? E agora, não daqui a uns meses, quando for mais conveniente. É mesmo agora. E isso, estrelas, vai nos levar a duas coisas muito concretas. A primeira é que vocês vão falar em situações sobre as quais têm estado calados, não é? E vocês sabem exatamente de que situações eu estou a falar. Há uma coisa que vocês já deveriam ter dito e não disseram, já pensaram nela antes de dormir, já ensaiaram a frase na cabeça, já infelizmente decidiram umas quantas vezes que não era o dia de dizer. Com Mercúrio em Leão vai ser o dia, estrelas. A segunda, não é? É que vocês vão traçar o limite com amigos e ou com colegas de trabalho que ultimamente se tornaram um bocadinho demasiado exigentes. E eu digo ultimamente porque isto não é gente nova na vossa vida. É gente que já lá estava e com quem a relação que vocês mantêm foi escorregando devagar. Mais um pedido, mais um favor, mais uma coisa que esperava de vocês sem sequer vos perguntarem, não é? Não houve um momento em que aquilo passou a linha, não é? Foi ficando assim no abuso, não é? E é agora que vocês vão dizer, deste ponto não passarás, não é? E há uma razão profunda para isto, estrelas, porque o Sol é o planeta do coração e pela primeira vez em semanas, reparem no que eu estou a dizer, em semanas, vocês vão sentir que podem falar verdadeiramente a partir do coração, sem terem de passar tudo primeiro pela cabeça, não é? E acho que todos nós conhecemos isto, não é? Aquele hábito de filtrar, não é? De pensar bem antes de abrir a boca, de medir o efeito das nossas palavras, de arredondar as frases para que elas não incomodem ninguém. É prudente, estrelas. Claro que sim, e às vezes é mesmo recomendado com o assunto do trânsito. Mas é cansativo, não é? E chega um momento em que a paciência já não é prudência, não é? É só medo com boas maneiras. E Mercúrio em Leão vem levantar esses filtros, não é? E com isso, claro, que traz outra consequência, que é viver um momento vai tornar-se cada vez mais importante para todos nós. Não daqui a pouco, não quando isto acalmar, o agora, não é? No instante em que a coisa está a acontecer. E é por isso que eu vos quero deixar 3 datas apontadas, que é os 3 dias em que esta energia está mais forte. 11 de agosto, 12 de agosto e 15 de agosto. Nestes 3 dias vocês podem surpreender-se a vocês mesmos e podem surpreender alguns amigos com decisões dramáticas, decisões grandes, daquelas que se tomam de repente e que depois nos deixam olhar para trás e a perguntar de onde é que aquilo veio, não é? E a resposta é simples, estrelas, veio-vos do coração, é de lá que aquilo vem, e se vier de lá, estrelas, não tenham vergonha dela, não é? Os signos mais afetados por Mercúrio em Leão são Carneiro, Gêmeos, Leão, Virgem, Sagitário. 5 signos desta vez, portanto este trânsito mexe com muita gente. E agora, estrelas, a estrada aperta, porque a partir do dia 10 o céu deixa de nos dar um trânsito cada vez e começa a dar-nos 3 ao mesmo tempo. Quarta paragem, estrelas, e esta, como podem ver aqui na imagem, é grande. Entre 10 e 12 de agosto, Vênus forma um papagaio no céu. É isto que nós estamos aqui a ver. 4 planetas, 4 linhas, não é? E como é que este papagaio, não é?
pelo menos a geometria, fala de um papagaio, não é? Se monta. Monta-se numa rajada de aspectos. Uma rajada é isto, um planeta em trânsito, que desencadeia uma série de aspectos em sucessão rápida, um atrás do outro, sem intervalo. Ou seja, não é um aspecto que se cumpre e passa, são 3 coisas a acontecer quase ao mesmo tempo, e o gatilho, neste caso, é Vênus. No dia 10, ao fim da tarde, Vênus faz um trígono na Plutão. Poucas horas depois, já de noite, opõe-se a Neptuno. E na noite de 11 para 12, pelas 5:15 da manhã, faz um trígono a Urano, ou seja, 3 dias, 3 aspectos, uma só figura no céu. Agora, para entenderem o que está aqui em jogo, isto é um desenho, não é que seja desafiador, mas obriga-os a ir ao fundo da astrologia para entenderem isto. Vamos começar pelo princípio. Primeiro precisam de saber quem é Vênus em balança. Não é? Vênus em balança acredita na lei e na ordem. Acredita no protocolo, na etiqueta e nas boas maneiras. Não é? Para Vênus em balança, a forma como as coisas são feitas importa tanto como as coisas em si. Ou seja, não se interrompe, não se levanta a voz, segue-se o procedimento, ouvem-se as duas partes e só depois se decide. Não é? E do outro lado da mesa, não é? Aqui a oposição à nossa Vênus está Carneiro, não é? Neptuno em Carneiro. Carneiro é regido por Marte. Marte, que tem o nome do deus da guerra, e é por isso que Neptuno em Carneiro vai fazer uma coisa muito particular. Vai dar um certo glamour, um certo glitter, não é? Às vozes furiosas, não é? Às vozes furiosas vai dar-lhes brilho, vai dar-lhes sedução, vai fazer com que os apelos apaixonados à ação pareçam a coisa mais nobre e urgente do mundo. E é assim, estrelas. Reparem que Neptuno não engana com mentiras. Neptuno, tipo, enfeita, não é? Neptuno pega numa voz que grita, não é? E faz com que aquele grito soe a coragem, não é? Por isso está montado o confronto, não é? Deste papagaio, não é? Ou seja, a Vênus em balança, por um lado, quer arrefecer a situação para que possamos chegar a um juízo sóbrio dos acontecimentos. A Vênus em balança quer baixar a temperatura, afastar o barulho e olhar para os factos com cabeça fria. E Neptuno em Carneiro responde que não. Responde que é precisamente o momento de mostrar o que se quer dizer e de mostrar que queremos dizer aquilo de verdade, não é? Que arrefecer é recuar, que a sobriedade, não é? E uma certa calma e frieza aqui é uma covardia disfarçada. Só que é o seguinte, estrelas, esta oposição de 10 de agosto, esta oposição entre Vênus e Neptuno, não está sozinha, não é? Como podem ver aqui na imagem, está emoldurada por 2 trígonos. E olhem bem, se quiserem até façam uma pausa para ver melhor a imagem, vejam bem a arquitetura disto, não é? Há o trígono que Vênus faz a Plutão em Aquário no dia 10 e há o trígono que Vênus faz a Urano em Gêmeos, na noite de 11 para 12, um de cada lado, e a oposição fica no meio, não é? E agora, para mim esta imagem está aqui tudo, não é? Ou seja, Vênus em balança, Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos. Reparem nos 3 signos, não é? Balança, Aquário, Gêmeos. Ar e mais ar. Os 3 em trígonos uns com os outros. E é este o triângulo que sustenta a armação, não é? Do papagaio. E agora veja o 4º ponto, não é? Neptuno, sozinho, em Carneiro. Neptuno não está só a opor-se a Vênus, não é? No fundo está também em sextil a Plutão e em sextil a Urano.
ligado a todos, mas do lado de fora, não é? E isto de estrelas é um papagaio, não é? Um papagaio de papel tem exatamente esta forma. 3 pontos a segurar a armação e um quarto ponto a puxar contra, não é? E vejam a coincidência, um papagaio só voa se houver ar, não é? E o triângulo, não é? que o sustenta, está inteiro em signos de ar, não é? Mas há uma segunda leitura, não é? Que é a que mais me interessa. Reparem que esta é também uma figura de tribunal, não é? Ou seja, há sempre um coletivo, não é? De juízes, não é? Ou do escrivão, ou seja, três figuras ali, e um sozinho do outro lado, em frente a eles, não é? Do outro lado da sala, por norma é o réu. Não é? Por outras palavras, estrelas, aqui o ar vence, não é? Ou seja, isto significa que a regra e a lei vencem sobre o rugido daqueles que estão escandalizados e que são escandalosos. E eu quero que ouçam bem esta distinção, porque é esta a questão. Estar escandalizado com este trânsito é legítimo, não é? Ser escandaloso é outra coisa, não é? E o que este céu nos vem avisar, e no fundo vem decidir, é que o segundo não ganha só por gritar mais alto, não é? Isto, estrelas, é bom para quem está do lado da Vênus, não é? Nesta equação. Se vocês são a parte que seguiu as regras, que documentou, que esperou pela sua vez, este céu está do vosso lado. Se estão do lado de Marte da equação, então, certamente, são convidados a recorrer, não é? Ou seja, o direito de recurso não vos é retirado. E eu quero que fique claro que esta não é uma sentença definitiva, mas por agora vão ter de reconhecer e de acatar a sentença proferida pelos planetas. Os signos mais afetados são 7: Carneiro, Touro, Gêmeos, Balança, Escorpião, Aquário e Peixe. 7 signos estrelas, mais de metade do zodíaco, já viram o tamanho disto tudo. E do lado de Marte da equação, quem está nesse lado vai receber novidades logo a seguir, porque no dia 11 Marte muda de casa. Quinta paragem, estrelas. A 11 de agosto, pela manhã, por volta das 9h30, Marte entra no signo de Caranguejo, ou Câncer. E eu vou dizer o que isto significa da forma mais direta que consigo. É melhor ninguém se meter com as pessoas de quem vocês gostam, porque esse alguém vai se arrepender. E é isso, estrelas, é esse o tom deste trânsito. Marte, o planeta guerreiro, vai passar as próximas 6 semanas e meia no signo do lar, da família, da casa, não é? O guerreiro instala-se dentro da casa, muito das energias da casa 4, e quando o guerreiro está dentro de casa, ele não está lá para conquistar nada, está lá para defender. E isso, estrelas, vai trazer à superfície todos os vossos instintos de proteção. Todos mesmo. Vocês vão dar por vocês a defender alguém com uma ferocidade que até vocês vos vai surpreender. Defenderem um filho, defenderem um pai, um irmão, um amigo, defenderem alguém a quem foi feita uma injustiça, mesmo pequena, mesmo daquelas que normalmente se deixam passar. E desta vez, com o Marte em Caranguejo, não vão deixar de passar. E não é agressividade, é um sentimento de guarda, um sentimento de proteção. É como se nós, com este trânsito, tivéssemos a tendência a colocar o nosso corpo à frente do outro corpo, não é? Só que Marte em Caranguejo não vem só buscar aquilo que é mais bonito e nobre deste trânsito, não é? Marte em Caranguejo vem também remexer questões não resolvidas da infância. E há uma razão astrológica muito precisa para isso, porque Caranguejo é regido pela Lua, não é?
e a Lua é muito associada ao planeta, a ser o planeta da memória, não é? Por isso, vamos juntar as duas coisas, não é? Temos Marte, por um lado, que é o planeta que remexe, que mexe, que agita, que levanta o que estava calmo, por assim dizer, e tem-no a viver, por estas semanas, numa casa cujo dono é a memória, não é? Portanto, é como se o Marte não fosse poupar nada, não é? Vai abrir gavetas que já estavam fechadas há algum ano. Por isso, este trânsito, por norma, e é um trânsito onde Marte não está nada confortável, e com isso, como é que se isto traduz? Traduz-se em sentimentos de rejeição estarem mais fortes, sentimentos de competição, sentimentos de não reconhecimento, não é? E é como se isto tudo voltasse, não é? E voltasse para nos chatear. E o que é difícil nestas leads de Marte em Caranguejo não é bem a intensidade, é mais o disfarce, não é? Porque é tipo, estas mágoas do passado, tipo, não vêm, tipo, olá, eu sou aquela mágoa de 1994, olha, por exemplo, não é? Elas voltam um bocado vestidas de presente, não é? Por assim dizer, ou seja, voltam vestidas de discussões com um companheiro, ou de mal entendidos no trabalho, ou de sentirem um silêncio ao telefone. E isto eles podem turvar as águas, não é? E reparem que Caranguejo é precisamente um signo de água, não é? E quando as águas são remexidas, não é? Pela energia de Marte, a gente deixa de ver o fundo, não é? Por isso, estrelas, o que eu vos peço com este trânsito é muito concreto. Fazer pausas, não é? Parem, saiam da sala se for preciso, e nessas pausas, não é? Lembrem-se de duas coisas, não é? A primeira é muito que lembrem-se que discussões nesta altura com os vossos companheiros, que o vosso companheiro não é o vosso pai, nem a vossa mãe, não é? Às vezes podem ouvir uma frase que dói, que pode ter soado igual ou pode ter tido a mesma intenção, mas não veio da mesma pessoa, não é? E a segunda é lembrarmos que os nossos colegas e as pessoas com quem nós lidamos não se estão a juntar contra nós, principalmente quando éramos no nosso tempo de infância, não é? Isto é mais para quem passou infâncias assim mais duras, não é? Aquela conversa da qual vocês ficaram de fora não é o recreio, não é? Não há aqui um grupo. Por vezes nós, com o Martin Caranguejo, temos a tendência a pensar que há um grupo a decidir quem entra e quem não entra. Por isso, a principal dica que eu vos dou aqui com o Martin Caranguejo é mesmo para ficarem no momento presente, não é? É só isso que se pede. Fiquem aqui em agosto de 2026 com estas pessoas concretas, nesta situação concreta, não é? Fujam de... É como se essa energia trouxesse mágoa e discussões e remoer temas antigos, não é? Portanto, temos mesmo que estar no presente. Se conseguirem fazer isso, vai correr tudo bem. Vai correr tudo mesmo bem, porque o problema nunca é a memória voltar, não é? A memória volta sempre. E quando a gente olha para o céu e vê Marte em Caranguejo, já sabemos que essa memória vai voltar. O problema, estrelas, é sempre confundi-la com o momento presente. Por fim, falar que Marte fica em Caranguejo de 11 de agosto até 27 de setembro e os signos mais afetados são Carneiro, Caranguejo, Escorpião e Peixe. Fecha a paragem, estrelas, e agora é a vez de Mercúrio. De 11 para 12 de agosto vamos ter uma rajada de aspectos de Mercúrio e se lembrarem tudo o que eu acabei de dizer na parte do vídeo sobre a Vênus, a mesma coisa se vai aplicar ao planeta Mercúrio.
Portanto, esta figura que estão aqui a ver, ao contrário do papagaio de Vênus, tem um nome que vocês vão reconhecer quando o ouvirem. Na noite de 11 para 12, pelas 2h20 da manhã, Mercúrio opõe-se a Plutão, não é? 2 horas depois, pelas 4h40, faz um trígono a Neptuno em Carneiro e depois vai formar, passado poucas horas, um sextil a Urano em Gêmeos. E agora, estrelas, vamos falar de um momento desta oposição entre Mercúrio e Plutão. Não é? Ou seja, temos Mercúrio em Leão, não é? Como podem ver aqui, a formar a oposição a Plutão em Aquário. Não é? E é assim, estrelas, o que é que nos diz esta oposição? Que vocês querem sempre, mas mesmo sempre, verificar a letra miúda, aquelas letras pequeninas, quando o Mercúrio está em oposição a Plutão. Sempre, não é? E o normal aqui envolve alguma coisa trivial, não é? E é isso que torna este trânsito perigoso, não é? Não é uma coisa grande, não é uma coisa que salta à vista, talvez seja um tecnicismo irritante, talvez seja uma condição inofensiva que alguém deixa escorregar para dentro de um contrato à última hora, talvez seja uma discrepância que vocês sabem que deviam ir verificar e que depois, no fim, acabam por decidir que não vale a pena. E sobre isto, eu quero dizer-vos apenas uma coisa. Vocês ignoram estes sinais por vossa conta e risco, não é? E eu sei que é um sacrifício, isto é uma oposição, sei perfeitamente, é um sacrifício estar ali a discutir um acordo, vírgula a vírgula, a pedir que se releia uma cláusula que já todos deram por lida, não é? É um sacrifício questionar a verdade, principalmente aquela que é universalmente aceite, não é? Aquela que todos à mesa dão por como verdade ou como ponto assente, não é? E é um sacrifício ainda maior seguir uma linha de investigação que deixa os superiores desconfortáveis, não é? Porque isso tem custos e vocês sabem quais são, não é? Mas a verdade, estrelas, é que o céu nos avisa que vamos ter um preço a pagar se não o fizermos, não é? Por isso, pode não parecer grande coisa agora, este pequeno incómodo, não é? Esta coisinha de nada que se deixa passar. Mas um dia, estrelas, vai parecer, não é? Um dia aquilo vai crescer, vai ganhar corpo e vai aparecer à vossa porta com um tamanho que vocês não reconhecem, não é? E é aí, estrelas, é aí que vocês só vão ter a vocês mesmos a quem culpar, não é? Por terem arranjado desculpas para uma situação que no fundo era indesculpável, não é? E agora, esta oposição entre Mercúrio e Plutão vai ser seguida, não é? Ou melhor, isto coincide no mesmo dia com um trígono entre Mercúrio e Neptuno, não é? E aqui a conversa muda um pouco de natureza, porque Mercúrio, como todos sabemos, é o planeta da comunicação, é o planeta da maneira como nós pensamos. E quando vocês compreendem que Mercúrio é o planeta da comunicação e da maneira como pensamos, então vocês percebem que existem, pela astrologia, 12 maneiras muito diferentes de comunicar e de pensar, não é? Uma para cada um dos 12 signos do zodíaco, não é? Ou seja, não há uma forma certa de pensar, há 12 formas distintas e cada uma delas funciona de maneira própria. Então, estrelas, quando vocês têm Mercúrio em Leão, nós sabemos que vai falar a partir do coração, porque Leão governa o coração, não é? E vejam que isto está na própria linguagem. A coragem do coração é aquilo que se está a invocar quando se diz que alguém tem um coração de leão, não é? Como aquele rei, o Ricardo Coração de Leão. Não se diz coração de nenhum outro animal, pelo menos que eu saiba, não é? Diz sempre coração de leão. Portanto, Mercúrio em Leão vai falar sempre a partir do coração, não é? Vai ter uma coragem muito forte a respeito das coisas que tem para dizer, não é?
E Leão é um signo de fogo, não é? E Neptuno, no signo de Carneiro, também está no signo de fogo. Portanto, ora, todos os elementos têm o seu quê de intuição. Por norma, nós só falamos do elemento água como intuitivo, mas fogo também tem a sua intuição. E isto é muito diferente da intuição de água, porque a água é mais anímica, é aquilo que nós chamaríamos psíquico, não é? Deixa-me-vos dar a comparação para ver se percebe melhor. Um trígono, se isto fosse um trígono de Mercúrio e Neptuno em signos de água, seria mais sobre impressões, não é? Sobre uma sensação vaga, sobre tentar comunicar uma imagem ou uma ideia, talvez com o olhar. O olhar traz uma mensagem, não é? É muito quando nós dizemos, tipo, eu não sei explicar, mas há ali qualquer coisa, não é? Enquanto que um trígono de Mercúrio e Neptuno em signos de fogo, como este, também é intuitivo, mas tem aqui uma diferença, não é? Ou seja, enquanto se fossem água, tipo o psíquico e o anímico têm tendência a descer, a mergulhar nas águas do inconsciente e a ir lá buscar alguma informação. Quando vocês têm uma energia de fogo que é intuitiva, não é? Porque está ligada aqui a Neptuno, ela literalmente diz a primeira coisa que lhes vem à cabeça. E acontece que está certa, não é? Porque a intuição é como se ficasse mais fogosa, apresenta-se depressa, tipo, como se fosse um relâmpago instantâneo. É tipo, vocês não param sequer um momento para pensar naquilo que estão a dizer. Vocês dizem e está dito, não é? É como... Essa intuição em fogo faz-me muito lembrar aquela sensação de fazer um desvio, não é? Tipo virar o carro para a esquerda e a pessoa nem olha para cima do ombro, nem verifica nada, não pensa, simplesmente sabe que tem que ter aquele reflexo naquele momento, e é precisamente desse momento que consegue se safar, não é? Por isso é a intuição, estrelas. Isto acaba por ser intuição, só que é aquela faísca súbita de inteligência, não é? Que acontece no instante, não é? Vocês não questionam, não pensam, simplesmente fazem, não é? Portanto, é assim que Mercúrio em Leão funciona com Neptuno em Carneiro. Ou seja, o que este trígono vai fazer é acelerar a vossa percepção extrasensorial, não é? Para que vocês respondam às situações imediatamente, não é? Onde é que isto nos leva? Não é? Temos de um lado uma oposição que está a prestar atenção a tecnicismos, a pequenas coisas, não é? E que quer tratar delas agora em vez de sofrer as consequências mais tarde. E temos do outro lado esta sucessão intuitiva, rápida, instantânea. E quando trabalhamos com estas duas energias em conjunto, aquilo que se obtém é uma ajuda do universo para nós ultrapassarmos as nossas próprias inibições, não é? Ou seja, com este trânsito é tipo nós respondermos da maneira... Vamos responder da maneira que vamos responder e ponto final. Não vamos ficar a medir, não é? Mas aquilo que também se obtém aqui é um estado de alerta, não é? Ou seja, é aquela sensação de que um contrato está mal redigido ou que há alguma coisa na maneira como uma pessoa está a apresentar uma informação que não encaixa, que não bate bem, que não fecha, não é? Há ali um cheiro esquisito. E o que se pede, não é, com este céu, é agir sobre isso instantaneamente, não é? Não talvez no outro dia, não tipo vou pensar nisso no fim de semana. É no momento, estrelas. E por fim temos aqui o sextil entre Mercúrio e Urano, não é? Que
É o último aspecto a acontecer depois desses dois, não é? Ou seja, Mercúrio em Leão formar um sextil a Urano em Gêmeos. E os sextis, como já falámos neste vídeo e noutros, são aspectos que ajudam, mas há uma diferença importante em relação ao trígono que eu quero que percebam bem. Onde um trígono está, ele está incondicionalmente do vosso lado, não é? E quer o melhor para vocês, sem fazer perguntas. Um sextil quer estar do vosso lado, mas tem umas quantas coisas que precisam de ser tratadas. Primeiro, eu às vezes até vejo o sextil como conversas entre os planetas, não é? E é tipo, eles falam para colaborar, não é? Ou seja, os dois vão encontrar maneiras de fazer aquilo que queriam fazer, mas juntos, não é? E melhor do que teriam feito sozinhos, não é? Então, estrelas, o que é que este estilo faz vindo depois dos dois aspectos que nós falámos, não é? De prestar atenção àquilo que está escondido por baixo, depois de prestar atenção àquela sensação incomodativa de que algo não está certo e depois de agir sobre ela. O que acontece com este estilo é que as ações passam a ser inteligentes, porque Mercúrio entra em contato com Urano, não é? E Urano tem a tendência a acelerar o pensamento, vai acelerar o pensamento de Mercúrio, mas de uma maneira muito particular, de uma maneira que, tipo, vai explicando-se a si mesma pelo caminho, não é? Vai explicando à medida que avança e vai encorajando à medida que avança. Os signos mais afetados são Carneiro, Gêmeos, Leão, Virgem, Escorpião e Aquário. E antes de passarmos para o grande momento, peço que voltem a olhar para o desenho, porque é aqui que tudo se explica, não é? Vejam os 4 planetas pela ordem que estão no zodíaco: Plutão em Aquário, Netuno em Carneiro, Urano em Gêmeos, Mercúrio em Leão. E agora vejam as distâncias entre eles, não é? 3 sextis encadeados, não é? Um degrau, outro degrau e outro degrau, não é? E temos aqui as duas pontas da corrente, não é? Plutão de um lado, Mercúrio do outro, em oposição. E esta figura, estrelas, chama-se, em astrologia, um berço. Não é? 4 planetas, uma oposição, 2 trígonos e 3 sextis. E o nome não engana, estrelas. A oposição é a tensão, é o problema. Os 2 trígonos são os lados que sustentam. E os 3 sextis são o fundo do berço, não é? Ou seja, são os degraus que se atravessam. E reparem na diferença em relação a Vênus, não é? Que nós vimos. Vênus tinha um triângulo fechado, com o planeta de fora, não é? Por isso é que falámos de um tribunal, uma sentença que se recebe. Mas Mercúrio, aqui neste caso, tem uma corrente aberta, não é? Ou seja, o problema numa ponta, vocês na outra, e 3 degraus a atravessar. Vênus recebia um juízo, Mercúrio faz um caminho. Não é? E é assim, estrelas, esta figura não é nova. Entre 18 e 22 de julho, o céu já a tinha desenhado com os mesmos, Urano, Netuno e Plutão, exatamente nos mesmos graus, todos em torno do grau 4. Só que o quarto planeta, naquela altura, entre os dias 18 e 22 de julho, era Júpiter. Não é? E essa configuração ficou conhecida como a Cesta de Barbeau, em homenagem ao astrólogo francês André Barbeau, que apontou 2026 como um ano de grande reorganização coletiva. Não é? Ora, Júpiter já saiu desta cadeira, não é? Avançou em Leão e a oposição ao Plutão desfez, não é? E agora quem é que se senta na cadeira de Júpiter no dia 12 de agosto? Mercúrio, não é? Ou seja, o céu desenhou esta figura em julho e agora redesenha com o planeta mais rápido, não é? E mais leve, não é? Numa só noite, não é? Portanto, é mesmo interessante e, portanto, podem pensar em experiências que aconteceram entre 18 e 22 de julho.
E chegámos, estrelas, a 12 de agosto, às 6h46 da tarde, hora de Portugal. Só que este ano, estrelas, nós estamos praticamente na faixa. Os últimos eclipses grandes passaram sobre os Estados Unidos e nós vimos pela televisão, ou por vídeos, ou pelas fotografias que corriam depois, não é? E mesmo assim, era evidente que aquilo era um acontecimento tremendo, não é? Porque quando a Lua passa à frente do Sol, a temperatura desce. Isso é a primeira coisa que se sente, não é? Antes de se ver, não é? E se vocês estiverem ali a olhar, é quase como se a luz caísse do céu como cortinas, não é? Não se apaga, não se desvanece, não é? É como um pano que se solta lá de cima e desce sobre tudo, não é? Tudo fica escuro e tudo fica muito silencioso, não é? Os pássaros calam-se e essa é a parte que ninguém espera, não é? O silêncio. É um acontecimento muito poderoso, não é? Este bloqueio da luz do céu. Não é? Então o que é que este eclipse solar em Leão vai indicar? Vai indicar uma mudança dramática na vossa maneira de ver. Ou seja, na maneira como vocês se veem a vocês mesmos e na maneira como vocês veem para onde estão a ir na vida. Não é? E muitas vezes, estrelas, com os eclipses, isto chega em forma de uma epifania, não é? Ou seja, uma percepção súbita ou até uma revelação inesperada, não é? Daquelas que não se pediram e que aparecem de repente, não é? Mas nestes casos, estrelas, temos uma coisa muito específica a acontecer, não é? Temos uma luz que está a ser desbloqueada, uma luz que está a ser retirada. E é por isso que este eclipse solar pode estar associado à remoção de algo, ou de alguém que vocês admiravam, alguém para quem vocês olhavam de baixo para cima. E eu digo-vos porque isto, por uma razão histórica muito concreta, o Sol em Leão a ser eclipsado, nos livros antigos de astrologia, estava tradicionalmente associado à remoção de alguém de grande destaque público, não é? Podia ser alguém num cargo político, podia ser alguém com uma grande influência religiosa, ou até um líder empresarial conhecido, não é? A ideia era essa, um grande líder podia ser removido da sua posição durante um eclipse solar em Leão. E porquê em Leão em especial? Porque Leão é o signo do rei, não é? É o signo daquele que ocupa o lugar mais alto e mais visível. Portanto, é como se os nossos astrólogos antigos pensassem, quando a luz se apaga em Leão, apaga-se a luz no trono. Só que hoje em dia, estrelas, raramente é assim tão dramático, não é? E é bom dizê-lo com clareza, porque se fosse, nós andaríamos a ter revoluções políticas e tumultos de 8 em 8 anos, sempre que o Sol fosse eclipsado em Leão, não é? E não é isso que acontece. Mas o que isto pode ser, sobretudo falando metaforicamente, é esta sensação da remoção de alguém que desempenhou um papel na vossa vida, não é? Um papel de pai ou de mãe, não necessariamente o vosso pai ou a vossa mãe, não é? Um papel. E como eu disse, isto não significa uma remoção física, significa talvez a partida de alguém que vocês respeitavam no trabalho, ou talvez fosse um cliente com quem vocês gostavam verdadeiramente de trabalhar, talvez fosse um superior que tinha genuinamente os vossos interesses no coração, não é? E agora essa pessoa muda de departamento ou saiu para outro emprego, não é? Ou seja, isto fala muito de alguém que vocês consideravam, que respeitavam, que queriam imitar, alguém para quem vocês olhavam com admiração e que agora vai seguir para outra situação. Não é? E a segunda coisa que pode acontecer neste período de eclipse é tipo o fim de uma tutela. Não é? Ou seja, digamos que houve um mentor, um professor que vos tomou debaixo da asa, ou alguém que vos foi mostrando como as coisas se fazem, não é? Ou talvez vocês estivessem de alguma forma a aprender alguma coisa, não é? E pode ser que isso chegue ao fim agora, não é? Neste mês de agosto, não é?
é muito isto, faz-me lembrar muito aquela frase do filme da Mary Poppins: o meu tempo aqui acabou, o vento está a mudar, tchau, tchau, não é? É um bocado assim. Portanto, pode ser esta despedida de alguém que nos ensinou alguma coisa, não é? De alguém que nos guiou em algum tema, não é? Ou em alguma coisa, não é? E a terceira possibilidade é estas estrelas. Pode ser que vocês estejam finalmente a sair para o vosso próprio caminho, não é? Talvez vocês tenham estado em segundo plano numa certa relação, ou numa certa associação, ou em segundo plano no trabalho. E agora chega esta sensação de que é a vossa vez, não é? Pode ser uma promoção, pode ser abrir o vosso próprio negócio, pode ser sair de casa, pode ser passar de um apartamento para uma casa, mas a ideia é a mesma, não é? Sair para o vosso próprio caminho, não é? Ou seja, sair de trás de uma sombra, sair de um eclipse que vocês próprios podem ter vivido, não é? Aquele em que alguém ou uma situação vos eclipsou. Por isso, estrelas, isto é um tempo de grande liberdade, é o que o Nodo Norte em Aquário nos fala, não é? E eu sei que pode não parecer ao princípio, porque há aqui esta ideia de uma partida, não é? De alguém que falta, de alguma coisa que mudou no arranjo das coisas, não é? E que deixou um lugar vazio onde antes havia alguém, não é? Mas é, na sua essência, um tempo de grande libertação, não é? E uma grande liberdade. E é assim, estrelas. E com grande liberdade vem o quê, estrelas? Vem sempre uma grande ansiedade, não é? Aposto que estavam todos à espera que eu dissesse que com grande liberdade vem grande entusiasmo e grande euforia. É assim, isso também pode vir com grande liberdade, é verdade. Mas dentro de um momento, ou de uma hora, ou de uma semana ou duas, a ansiedade bate sempre à porta, não é? E a ansiedade diz sempre a mesma coisa, não é? Agora que estou por minha conta, o que é que eu faço com isto, não é? E quem já passou por isto sabe exatamente o que eu estou a falar, não é? Qualquer pessoa que tenha sido libertada de uma situação que a fazia sentir-se presa, não é? Seja emocionalmente, seja financeiramente, conhece este momento, não é? E de repente estão por vossa própria conta e risco, não é? E é ótimo, mas por outro lado traz um bocado de ansiedade, não é? Por isso, o que é que eu vos tenho para dizer sobre isto? Darem-se tempo a vocês mesmos, não é? Para se habituarem a esta paisagem nova, caso que o eclipse mexa muito com vocês, não é? Não é preciso saber o que fazer no primeiro dia, não é preciso ter um plano na primeira semana. O que o céu nos fala é que a paisagem vai mudar, não é? E uma paisagem nova leva tempo a conhecer. Vocês precisam de andar nela um bocado antes de saberem onde ficam as coisas, não é? E quando o fizerem, quando se derem esse tempo, eu acredito que vocês não só vão reunir a coragem de estar por vossa conta, como vão sentir aquele arrepio e aquela euforia, não é? E vão ter todos os planos do mundo para o vosso futuro, não é? Uns atrás dos outros. Porque é isso que acontece quando a luz volta, estrelas. Ou seja, o eclipse não leva a luz, não é? Só a tapa por uns minutos e quando ela volta, volta a cair sobre uma paisagem que já é outra, não é? Por isso, de referir que os signos mais afetados por este eclipse são Carneiro, Touro, Leão, Escorpião, Sagitário e Aquário. E antes de nos despedirmos, estrelas, quero voltar àquela palavra. Eu pedi-vos no princípio deste vídeo que guardassem uma palavra só, estrada, não é? E disse-vos que era a chave para entenderem o fim, não é? E chegámos ao fim, não é? Uma estrada não é um destino, e é isso que eu quero que levem daqui. Porque quando se fala de eclipse, as pessoas ouvem sentença, ouvem fatalidade, ouvem que alguma coisa lhes vai ser feita, não é? E não é isso que estes 12 dias são, não é? Vejam bem o que nós percorremos.
O papagaio de Vênus prefere um veredicto, mas dá direito a recurso. O berço de Mercúrio mostra-vos um problema numa ponta e vocês na outra, mas põe 3 degraus para atravessar. E o eclipse não vos tira a luz, tapa por uns minutos e tapa exatamente para que vocês levantem finalmente a cabeça. E olhem, não há aqui nenhuma condenação, há uma estrada e há sinais ao lado dela. E eu espero que vocês saibam ler. E há uma coisa que os nossos amigos romanos entenderam sobre isto melhor do que ninguém e que eu quero vos deixar. Marco Aurélio escreveu uma frase que eu carrego comigo há anos e anos. Aquilo que se atravessa no caminho torna-se o caminho. E reparem no que isto quer dizer. Não diz que na vida o obstáculo desaparece, não é? Não diz que se contorna, nem que se ignora, nem que se transcende por pensamento positivo, não é? Diz que o obstáculo é a estrada, que não há outra, que a única passagem é através. E vejam, estrelas, como isso está desenhado no céu destes dias, não é? No berço de Mercúrio, a oposição ao Plutão é o obstáculo, não é? É a letra miúda, é a coisa que me incomoda, é a discrepância que vocês preferiam não ter visto, não é? E os 3 sextis, os 3 degraus, não estão ao lado do obstáculo, não é? Estão a atravessá-lo. Portanto, o céu não vos dá um desvio, dá-vos uma travessia. E é o seguinte, Deus, agora, para terminar, temos que também ver as coisas mais práticas, que também são importantes. Se forem ver o eclipse, não usem óculos de sol, nem os mais escuros que tiverem, nem 2 pares um sobre o outro, nem vidro fumado, nem radiografias a apontar para o céu. Nada disso protege. O que protege, de verdade, são filtros solares, com um símbolozinho azul a dizer ISO 12312. E compram-se em lojas de astronomia, ou na Amazon, né? Na farmácia dizem-me que há, mas ainda não encontrei. E há uma coisa que eu preciso que fique bem clara, porque é aqui que as pessoas se machucam. Nós em Portugal não estamos na faixa da totalidade, como Espanha, mas temos 93, ou 94 em Lisboa, 98 e andamos a rondar os 99 em Braga, em Bragança, não é? Ou seja, quando estamos com valores tão altos, isto significa que não existe um único instante em que seja seguro olhar sem filtros, não é? Principalmente, estrelas, quando estiver escuro, porque isto começa às 6h30 e acaba às 8h30, e vai ficar escuro, e vai parecer seguro, e é exatamente aí que não é? Porque 1% de sol ainda queima a retina, e queima sem doer, e vocês não sentem nada no momento, descobrem dias depois, quando começam a ver moscas ou teias de aranha que não existem. E é assim, estrelas. Esta é a minha recomendação, caso queiram ir ver. Eu não vou olhar. Já é ponto assente por mim. E vou-vos dizer o que eu vou fazer. Quando... aquilo começa às 6h40, né? 6h30, 6h40. E uma hora antes, ou uns minutos antes, o céu vai começar a ficar cinzento. Tá? E vão chegar a uma altura, principalmente se vocês vivem no campo, em que os pássaros param de cantar, não é? E eles vão parar, e o que vocês vão ouvir é um silêncio, não é? E quando chegar esse cinzento, não é? Quando chegar esse silêncio, o que eu vou fazer é abrir todas as janelas da minha casa, todas, para que a energia do eclipse possa entrar e sair livremente, sem ficar presa em lado nenhum, e depois vou entrar em silêncio, como os pássaros. Não é? E há uma coisa que eu quero pedir-vos com muita seriedade. Não recomendo, mas não recomendo mesmo que façam trabalhos espirituais nas horas do eclipse. Nem limpezas, nem meditações, nem tirar cartas, nem mesas, nada. E se o fizerem, e se realmente sentirem que têm de o fazer, não o façam sozinhos. Façam-nos acompanhados de alguém. De preferência, alguém
com experiência a lidar com os elementos, porque a energia é forte e a coisa pode descontrolar-se com uma facilidade que vocês não imaginam. E isto não é pôr medo, estrelas, é respeito. São coisas diferentes. Não é? E eu não vou olhar precisamente por ser um eclipse total, porque entendo que é hora de respeitar e de sentir a energia, não de a fotografar ou memorizar. Olhar diretamente para um eclipse não o recomendo a ninguém, não é? Se o fizerem, estejam preparados. E digo porque já o fiz, não é? Fiz em 1999 um eclipse solar e que andou na casa dos 60 a 70%, não é? E naquela altura o eclipse calhou-me em casas boas, não é? Ou seja, Nó do Norte na casa 11, Nó do Sul na casa 5, não é? E foi engraçado o que aconteceu, não é? Ou seja, tudo o que era da minha casa 11 foi expandido, os grupos, os amigos, os projetos coletivos, tudo cresceu, mas a minha casa 5 virou pó, não é? A criatividade, os dons, as paixões, pó, não é? Talvez fosse o meu destino, isso foi, então eu consenti, porque cheguei aqui a falar-vos hoje, mas neste eclipse eu não o vou procurar, já aprendi que o que tiver que ser, será, não é? Pelas dificuldades até às estrelas, não é? Foi isto que a astrologia me ajudou e me ajuda. E vocês, as minhas estrelas, sempre foram, não é? E sempre serão as minhas estrelas, por isso eu sou bem o que eu vos estou a dizer, não é? O caminho até vocês mesmos não é suave, nunca foi, e não é este mês que vai ser, mas é o caminho. E caminho é para se andar. Por isso, abram as janelas, fiquem em silêncio, leiam os sinais e até ao próximo céu.